achas que é mais aquele barulho, confusão, que não deixa as pessoas perceberem o que é? Ou achas que é mesmo uma desconfiança, talvez legítima, por não perceberem o que é que se está a passar? Eu acho que o Bitcoin ele demanda uma imersão enorme. E depende da quantidade de conteúdo que você já tem, da sua vivência, do tempo que você tem para estudar, para ler, para entender. Não é todo mundo que está disposto, não é todo mundo que consegue. Às vezes não é nem que a pessoa não está disposta, é que ela não consegue mesmo. Trabalha 12 horas por dia, o cara não vai ter energia para entender essas coisas. Apesar de que depois que você entende tudo fica muito claro, e até por isso eu acho que os memes são uma ótima forma de comunicação, que você consegue passar essa clareza depois que você compreendeu. Até você chegar nesse nível de entendimento demora. E você vai comparar isso com tudo, com todas as suas vivências, com tudo que você estudou. E assim, o Cristiano Quioca é um cara que estudou muito, que viveu muito, e é um cara do mercado financeiro, da Faria Lima, sabe, ali da Bolsa. Então, para ele, eu acho que ainda leva um tempo para ele compreender o Bitcoin, mas eu acredito que ele tem tudo para defender o Bitcoin e Bitcoin only. Posso Também fazer uma sou um bocadinho da tua opinião, só para concluir, acho que tem. É o que eu acho no fundo. Estou completamente alinhado com o teu pensamento. Aproveitando esse raciocínio do jeito, eu queria fazer uma provocação, e a gente pode também pensar um pouco a respeito disso. Mas você falou uma coisa importante, né? Que não é um processo, né? Você estudar e compreender até a profundidade, né, das transformações que o Bitcoin pode trazer. Mas você acha que exatamente por esse motivo ele pode ser uma grande barreira para que as pessoas adotem, para existir uma hiperbitcoinização? Porque, bem ou mal, ele tem um pensamento alinhado com o seu, e mesmo assim não. Imagina empresas, políticos e pessoas comuns pensarem com uma cabeça mais aberta para entender que essa ferramenta. Até porque a gente sabe que existe um clichê que a gente fala que Bitcoin é dinheiro dos inimigos, né? Justamente todo mundo é livre, todo mundo pode usar, inclusive quem não tiver ideias libertárias, ele é útil pro socialista, pro capitalista, pro idealista, pro libertarianista, eu não sei. Então, o que você acha? Você acha que isso pode ser um problema nesse processo? Ele pode adiar ou até mesmo impedir que as pessoas adotem com o Bitcoin? Eu acho que isso sempre foi um problema do Bitcoin. Né? No começo era uma coisa muito difícil, era uma coisa extremamente nerd, e foi ficando mais fácil, foi ficando mais intuitivo. Hoje é muito mais fácil transacionar com o Bitcoin. Hoje, com canais que nem o de vocês, que nem o Bitcoinheiros, tem muita informação aí disponível. Antes você só tinha essas informações em inglês e era muito raro. Então vai ficando cada vez mais fácil. Mas ainda assim, para a pessoa utilizar o Bitcoin, né, para o afegão médio utilizar, ele não tem que entender. Igual o e-mail, igual a internet. Quem tem que entender é o cara técnico. E não só técnico assim, TI, programador. O economista. Né? O economista também tem que entender. E não tem como você estudar a fundo a escola austríaca, estudar a fundo o Bitcoin e não verificar assim, uma semelhança enorme de princípios, porque, assim, dentro da própria ideia da escola austríaca, da própria ideia libertária, em uma comunidade libertária você pode fundar uma comuna socialista. O que você não pode é obrigar as pessoas a participarem disso. E o Bitcoin, da mesma forma, dentro do ecossistema do Bitcoin, você pode transacionar entre socialistas, entre comunistas. Ninguém vai poder censurar. Então, assim, eu vejo muitas afinidades. Só que, repito, o nível de aprofundamento do Cristiano Quioca na escola austríaca e em economia geral é muito grande. Né? Ele tem 30 anos aí de formado. Então, é uma coisa absurda. Trabalha no mercado há muitos anos. Ele não tem esse nível de conhecimento sobre o Bitcoin. E vai demorar muito para ele chegar no nível próximo do que ele tem de economia no Bitcoin. Então, eu acredito que normalmente ele vai levantar algumas barreiras para esse entendimento, sim.
Mas o afegão médio, o cara que 20 anos atrás comprava a pinguinha dele lá no bar com dinheiro que ele sacava no dia do pagamento, hoje compra com cartão de crédito, amanhã vai pagar em Lightning Network e ele não entendeu nada. É simplesmente o dinheiro que está passando pela mão dele. Ele não vai ter o nível de compreensão necessário para entender, ele só vai usar. Eu concordo com você. Eu acho que na próxima, assim, até o final da década, assim, muita gente vai usar sem saber, né? Sem saber o porquê. Eu sempre falo isso na empresa, né? Ninguém nunca parou para perguntar como é que o cartão de crédito funciona, como é que... e muito menos questionar o que é o dinheiro, né? O dinheiro físico, né? O papel moeda, o que é isso, por que é criado. Então, acho que esse nível depende da curiosidade de cada um. E, ao mesmo tempo, eu me vejo nesse desafio também diário, porque as pessoas procuram, tanto através do canal como, né, pessoas próximas, né, pessoas que têm relação pessoal comigo, e eu sei que não adianta eu querer vender conceitos de liberdade para alguém que não está interessado nisso, ou até mesmo, né, eu estou contando em primeira mão, assim, pela primeira vez a gente foi convidado e a gente deu um curso na Escola de Magistratura Paulista, né, para magistrados, para juízes, advogados, aqui foi um curso de uma semana de introdução ao Bitcoin. Então, claro, né, eles estavam mais preocupados nos desafios jurídicos, né, o que isso implica na questão de aplicação da justiça, da penhora, algumas leis. Então, a gente discutiu isso, então foi um debate interessante, mas eu queria mostrar, né, para eles que Bitcoin é muito mais do que uma nova forma de dinheiro, uma nova moeda, e todo esse contexto. Porque, na minha opinião, inclusive, para a gente chamar a atenção, seja dos governantes ou das empresas, a gente tem que mostrar que Bitcoin é uma nova economia, na verdade, né? Então, por isso que as empresas, os governos e os indivíduos que se interessarem e adotarem vão poder usufruir disso, né? Porque tem toda uma questão de infraestrutura, investimentos, né, as matrizes energéticas, tudo a gente vê, tudo que o Bitcoin, inclusive, desafia paradigmas em todos os segmentos, né, não é só na parte monetária e tudo mais. Então, eu acho que para cada público você tem que ter um discurso diferente, né, então acho que você falou, a mudança da informação, a internet proporciona isso, né, e cada vez mais, como também concordo também que a maioria dos conteúdos e ainda de qualidade ainda estão na língua inglesa, por isso que acho que é legal esse esforço de cada um. Eu também, na B3 a gente usa muito a linguagem do humor, dos memes, para poder chamar a atenção, para poder sintetizar e explicar as coisas. E então, acho que cada um de nós somos pequenos nós, né, da rede do Bitcoin, cada um fazendo do seu jeito, mas a gente tem talvez esse dever, a obrigação de tentar transmitir o que a gente acredita, sem precisar converter todo mundo, né? Mas acho que a argumentação correta, assim, com apelo correto, né? Eu estou conversando ainda com o pessoal de El Salvador sobre a implementação lá, dei uma entrevista para um jornal agora, ontem, então a gente vê que existe esse interesse e a gente precisa dosar um pouco também, né? Tem alguns momentos que eu sou um pouco menos tóxico, mas eu sou bem enfático sempre, acho que enfático sempre, tóxico de vez em quando. Tá ficando famoso aí o Marcos, já dá entrevista para o jornal e tudo. Aí sim. Eu dei um autógrafo em El Salvador, você acredita? Eu esqueci de falar essa história, mas sério? A gente saiu no jornal, a primeira vez que a gente foi lá em setembro, a gente deu uma coletiva de imprensa, a gente saiu numa página inteira do jornal, eu e o André. E aí no dia seguinte foi aquela cena de filme. A gente foi tomar café da manhã, eu não sabia que jornal que ia sair. A gente tava tomando café da manhã no hotel, aí tipo, sabe, uma senhora abriu o jornal, ela abriu na página assim, ela olhando, de repente ela olhou para mim, olhou pro jornal, olhou para mim de novo, porque tinha uma foto nossa. Aí eu fui lá conversar com ela você pode autografar? Aí eu dei o primeiro autógrafo da minha vida foi no El Salvador.